Vamos lá, boa tarde, povo. Eu me chamo Hugo Freitas. Eu estou aqui hoje para mandar uma palavra para vocês, algo sobre o que a gente recebeu uma revelação há algum tempo atrás e foram uma das primeiras palavras que a gente começou a caminhar em cima disso, é a respeito sobre oração, algo muito corriqueiro na vida de um cristão, na vida de quem quer desenvolver uma vida com Deus, através de um relacionamento de conversa, diálogo, e a gente precisa ter isso, né? E algo que a gente sempre aprendeu sobre oração, né, que eu acredito que tenha sido até um pouco distorcido, é que a gente sempre fala muito, pede muito, pedimos coisas que às vezes, na verdade, muitas das vezes nem vão acontecer mesmo de fato, porque não vem a ser algo que o Senhor deseja que aconteça na nossa vida. E eu quero começar falando sobre algumas coisas, mas antes eu quero estimular o seu pensamento em, com alguns versículos, algumas coisas. O primeiro versículo é Salmo 7, verso 9, que diz: Deus justo que sondas as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança em paz. No caso, eu quero grifar aí que sondas as mentes e entranhas, né? No caso, é, conhece o nosso interior. O outro é Jeremias 20:12, que diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vê os pensamentos e o coração. É só a parte A, né, do versículo. E algo que eu quero falar com esses dois versículos, antes de citar um outro aqui, é justamente isso. Porque você já parou para pensar, para que a gente ora se Deus já sabe, já conhece meus pensamentos, sabe até mesmo a palavra antes de eu proferir, já conhece meu pensamento e as palavras antes mesmo de eu falar. E por que eu então tenho que orar se Deus já sabe tudo que está no meu coração, todas as minhas vontades, já sabe até o que é bom para minha vida mesmo, até antes de mim, até mesmo antes de eu saber o que é bom para mim, Ele já sabe. Então, só para confirmar mais isso, eu quero falar aqui, ó, em Salmos 139, do 1 ao 3, diz assim: para o mestre de música, um salmo de Davi, que diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Então, se Deus já sabe disso tudo, cara, como Davi estava falando aqui, por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa falar? Por que Deus, ao longo da sua palavra, tenta desenvolver esse tipo de relacionamento com a gente? E vários homens, vários profetas, vários homens de Deus desenvolveram uma vida de oração. Vamos lá. É, Deus conhece, ele conhece a nossa mente, ele sabe o nosso caminhar, sabe quais são as palavras antes mesmo de sair de nossa boca. Então, né, que eu falei, para que a gente precisa orar? Cara, em Romanos 12, Paulo fala algo muito interessante, que é o seguinte, aqui: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Beleza. Por que então Paulo fala isso, né? E por que Deus ele quer que a gente desenvolva uma vida de oração, sendo que ele já conhece tudo que vai acontecer com a gente, já sabe tudo que vai acontecer, sabe o que está dentro do nosso coração, qual é o nosso pensamento, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, né? Cara, se Deus conhece, né, nossos pensamentos, sabe o que nós vamos falar antes mesmo de chegar na boca, para que eu preciso orar? Vamos lá, cara. A oração, na verdade, quando você profere algo, Paulo fala aqui para nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que eu quero me pegar a isso aqui é o seguinte: vamos lá. Se você entra dentro do seu quarto, você quer desenvolver uma vida de relacionamento com o Senhor e você começa a orar ao Senhor, com esse pensamento racional, com esse pensamento
e com esse pensamento íntegro, né, diante do Senhor, você já entra se negando a si mesmo. E o que que é racionalidade? O que que é uma pessoa racional? Uma pessoa que pensa, né? A gente pensa logo que racional é algo pensante, algo que, que não é irracional, né? Então, a racionalidade é você ter é, a propensão ao pensar, a propensão ao entender o que você está fazendo, o que você fala, o que você faz. Quando você entra no seu quarto, você começa a orar ao Senhor com o pensamento de que você realmente quer conquistar o reino dos céus, que você quer entrar nessa atmosfera, você não somente entra falando palavras tolas, palavras por falar. E se você começa até a pedir algo que não vem a calhar com o reino de Deus, você fica incomodado. Você acaba percebendo que você está falando de errado. Várias vezes, em vários momentos, quando eu tive essa experiência de, de ter esses momentos com o Senhor, várias vezes eu estava ali falando, orando, disparando a metralhadora, e na verdade eu comecei a perceber que eu estava pedindo coisas sem pé nem cabeça. E um exemplo disso às vezes a gente vive pedindo dinheiro, pedindo carro, bem material, coisas que possam acontecer no físico, quando na verdade, às vezes o que Deus quer que você faça realmente é só você mudar o seu pensamento. Então, quando você começa a ter uma atitude de reino de Deus, que você quer estar focado no reino de Deus, você começa a perceber o que você está pedindo de errado. Então, a oração, na verdade, ela não convence ao Senhor a mudar de ideia. A oração, na verdade, ela faz com que você mude de ideia. Então, quando você muda de ideia, né, quando você começa a entender o que você está pedindo e que aquilo ali não está de acordo com não está de acordo com aquilo que o Senhor, né, quer desenvolver na sua vida, com o que o Senhor quer fazer com você, você começa a ficar incomodado. Então você começa a prestar atenção, ou seja, a nossa oração serve na verdade para mudar nós mesmos, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Então toda vez quando você for orar agora, cara, apresente o seu culto racional ao Senhor, entenda realmente qual é a movimentação do céu. Mais para frente a gente vai tentar estar desenvolvendo mais palavras sobre isso, mais formas de ser mais claro sobre isso, mais formas de desenvolver e até mesmo fazer algo mais esclarecedor. Isso é algo extenso, né, que tem que ser desenvolvido com mais calma, mas eu quero instigar você nesse momento, quando você for orar, quando você for fazer algo, você ore realmente aquilo que você está percebendo e não somente dispare uma metralhadora. Você vai começar a perceber se você está pedindo algo de errado, porque na verdade o Senhor já conhece quais são os seus pensamentos, as suas vontades. Mas você falando, você vai começar a assimilar até mesmo coisas que você nem sabia que estava dentro de você e que veio ali para falar, e você começa a perceber isso. Eu quero deixar algo para você que eu aprendi, que é o seguinte: nós somos a resposta da nossa oração. Então, se você começa a orar, vamos supor, pela sua cidade, né, como eu acredito que uma igreja, ela, na verdade, ela tem que influenciar o sistema de governo do lugar, sistema social, o sistema educacional, tudo. Eu acredito sim que a igreja deve exercer esse tipo de influência, não impondo o cristianismo nas pessoas, mas trazendo algo de melhor para todo mundo, trazendo uma forma de viver mais humana e mais piedosa, né, como eu acredito. Na verdade, nem piedosa, mas com desenvolvimento do ser humano melhor, né, disponibilizando uma maneira de viver melhor. Eu acredito nesse tipo de cristianismo, acredito nesse tipo do papel da igreja. Então, assim, eu, eu quero instigar vocês a isso, tá? Quero que vocês façam esse tipo de oração quando vocês forem entrar no quarto. É algo que eu quero instigar você a fazer e é algo, cara, que é muito confrontador, é de um crescimento muito grande e a mentalidade muda a partir disso. Então, eu quero te encorajar a isso, quero fazer com que você entre nesse ambiente. E mais para frente nós vamos estar, né, começando a compartilhar mais palavras direcionadas não somente a isso, mas coisas que o Senhor vier desenvolvendo. Mas essa foi uma das primeiras palavras que o Senhor começou a nos incomodar, essa movimentação
sobre a oração, sobre a contemplação do Senhor, sobre as atitudes tomadas no momento certo. Porque quando você entra nesse ambiente de oração, quando você entra nesse lugar de oração, que mais para frente a gente vai estar falando sobre isso também, você acaba você acaba entendendo mais como acontece, né, a movimentação do reino de Deus, as coisas como as coisas funcionam, na verdade. Então, é tudo muito mais simples do que a gente sempre aprendeu, tudo é muito mais correto do que a gente aprendeu, tudo é muito mais esclarecedor do que a gente aprendeu. Então, eu quero te chegar a isso, sabe? Toda vez que você for orar, entre no seu quarto, comece a orar coisas que você realmente tem noção do que você esteja orando. Seja sincero com o Senhor. Se você tiver de pedir algo material, peça. Se você tiver que pedir um relacionamento, peça. Se você tiver que pedir algo que não venha a ser corriqueiro com o reino de Deus, peça. Comece a entender o que você está pedindo e comece a se transformar, como Paulo diz, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação que está aqui ó, na nossa mente, que é o Senhor que nos deu. Então, eu quero te instigar a isso, eu quero te confrontar nesse sentido e vamos parar de perder tempo, galera, porque nós precisamos manifestar. A palavra fala que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então a gente precisa sair da esfera de servos e começar a agir como filhos, né? Então a gente tem que parar de trabalhar para o Senhor achando que a gente vai receber algo em troca. E a gente precisa trabalhar para o Senhor com a mentalidade de filho, porque Ele é nosso Pai, e a gente confia no nosso Pai e sabemos que Ele tem algo grandioso para poder manifestar na criação. Nós precisamos ser os seus embaixadores, nós precisamos manifestar isso, nós precisamos despertar isso naqueles que estão à nossa volta. Então, assim, quero te instigar a esse primeiro passo de oração, que é um passo tão importante. Às vezes a gente acaba achando que ficamos dias e dias sem ter um momento de oração com o Senhor. Mas o momento que você tiver, né, um momento de oração com o Senhor, cara, faça isso de uma forma, da melhor forma possível, de uma qualidade imprescindível, sabe? Tente entregar ao Senhor aquilo que realmente é de verdadeiro no seu coração, em forma de oração, tá? Você vai começar a perceber que aqueles pedidos de orações de metralhadora, pedidos fúteis que a gente sempre faz, eles vão começar a mudar para orações do tipo: venha ao teu reino, seja feita a sua vontade, do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, algo, coisas nesse sentido, coisas de negação da da nossa vontade pessoal. Então, se você tem coragem para poder começar a manifestar o reino de Deus, comece a orar dessa forma. Comece a se entregar dessa forma. Porque muita coisa na sua vida, como tem acontecido nas nossas vidas, vão começar a mudar. E tudo aquilo que a gente gera em oração, Deus ele vai requerer isso, sabe? Ele tem requerido isso, ele tem feito com que coisas aconteçam no nosso meio a partir desses momentos de oração. Então, eu quero te encorajar, sabe? Quero te encorajar a estar nesse ambiente de oração, tá bom? Então, foi um prazer estar mandando esse primeiro vídeo para vocês. Não ficou algo assim tão bom, porque nós precisamos, né, estamos tentando encurtar as distâncias, mas a princípio é o que a gente tem, né? É um celular, é uma internet, então vamos aproveitar isso para poder encurtar as fronteiras, né? Porque vocês estão longe que a gente não vai ministrar vocês, não vai ajudar vocês, porque tiveram pessoas que nos ajudaram. Então, eu quero deixar aqui meu abraço para vocês. Quero dizer que o mais rápido possível eu quero conhecer vocês, quero estar junto com vocês, porque o Mikael voltou da viagem falando várias coisas assim lindas, maravilhosas, se despertou a gente, aguçou a gente. Então, a gente quer estar ajudando vocês e a forma como nós encontramos de ajudar vocês foi com esse canal. Esse canal não tem pretensão de crescer para ninguém ser reconhecido, não, muito pelo contrário, a gente quer aqui menos da gente, mais do Senhor, a gente só quer realmente ajudar. Foi a forma mais leve, mais fácil para vocês acessarem os vídeos
e é algo que vai ficar aí, né, até perpetuamente, até o fim do YouTube, se isso acontecer. Mas se inscreva no canal, tá? Para vocês receberem as notificações, porque a gente vai estar postando mais vídeos. Vocês recebem as notificações, fica mais fácil de vocês acessarem, de vocês não ficarem atrasados no conteúdo, tá bom? Então, eu quero te despertar isso, essa oração. Então, até a próxima. Glória a Deus, tamo junto.